Imagine descobrir que a pessoa ao seu lado esconde segredos que você nunca imaginou. Bem-vindo ao canal Sábio Mentor, onde exploramos as verdades ocultas da vida com uma perspectiva estoica e cristã. No vídeo de hoje, vamos revelar 6 verdades que toda mulher esconde de um homem. Não importa o quanto confie nele. Essas revelações podem mudar sua percepção sobre os relacionamentos e até mesmo sobre si mesmo. Mas esteja avisado, algumas dessas verdades podem ser difíceis de aceitar. Você está pronto? Há fatos que uma mulher jamais revelará a um homem, não importa o quão confiante seja nele, não porque queira enganá-lo, mas porque determinadas verdades podem mudar tudo. Você pode acreditar que conhece a mulher ao seu lado, mas há segredos que ela mantém trancados a 7 chaves. Alguns por autopreservação, outros por receio das repercussões. O mais surpreendente? Muitos desses segredos estão expostos bem diante dos seus olhos, mas você nunca os notará. Poucas conversas tocam nesse assunto, mas o fato é que toda mulher oculta algo. Algumas carregam a lembrança de um amor passado que jamais foi completamente apagado, enquanto outras omitem informações cruciais da vida, como a real ascendência dos próprios filhos. Isso não são meras hipóteses, mas realidades que já despedaçaram vidas, destruíram casamentos e deixaram homens em frangalhos emocionais. O mais alarmante, a maioria jamais percebeu antes que fosse tarde. O estoicismo nos ensina que a falta de conhecimento é um privilégio que um homem não pode se permitir. Você pode optar por permanecer na ilusão ou despertar para realidades desconfortáveis. Esse discernimento não é para todos, mas para aqueles que desejam estar um passo à frente e compreender os mecanismos ocultos dos vínculos afetivos. Veja bem, se você deseja conhecer essas realidades que uma mulher sempre esconde, prepare-se. Algumas delas podem modificar completamente sua percepção sobre tudo. A primeira verdade oculta, um amante. As escondidas. A verdade sobre relacionamentos é que a lealdade nem sempre é tão sólida quanto se imagina. Muitas mulheres carregam segredos que jamais revelarão, e um dos mais comuns é a existência de um amante. Isso não significa que todas traem, mas quando o fazem, geralmente há um motivo: solidão emocional, falta de desejo ou até mesmo vingança silenciosa. Diferente do que muitos pensam, a traição feminina raramente acontece por impulso. Ela costuma ser planejada e sustentada por justificativas que fazem sentido dentro da sua lógica emocional. Se um homem percebe que algo mudou no comportamento da sua parceira, ele precisa entender que a traição não começa no corpo, mas na mente. O que poucos falam é que uma mulher não precisa ter um caso físico para estar envolvida com outro homem. O amante pode ser um colega de trabalho que recebe suas confidências, um amigo virtual que desperta emoções ou até mesmo um desconhecido que de alguma forma preenche uma lacuna emocional. O perigo está na rotina. Pequenas mudanças na atitude, atenção excessiva ao celular, um súbito desejo de independência. Tudo pode indicar um envolvimento oculto, mas a questão mais profunda não é apenas descobrir a traição, e sim entender por que ela aconteceu. Um relacionamento sólido não se rompe do nada. Há lacunas, momentos de ausência, palavras não ditas. Um homem que deseja evitar uma traição deve se perguntar: o que está faltando para que minha presença continue sendo indispensável? Para aqueles que já foram traídos, a forma como lidam com essa descoberta pode definir o futuro da relação. Confrontar uma mulher com provas não significa que ela confessará. Muitas negarão até o fim, não por maldade, mas porque assumir é perder o controle da narrativa. A traição, para muitas, não é só um erro, mas um mecanismo de sobrevivência emocional. Então, o que fazer? Agir com inteligência, observar mais do que falar, entender antes de reagir. O verdadeiro poder está em saber mais do que se diz. E há algo que poucos homens compreendem:
A traição feminina não significa necessariamente que o amor acabou. Algumas mulheres ainda amam seus parceiros, mas o ser humano não age apenas por sentimentos, e sim por oportunidades. A questão não é, ela me traiu, porque essa realidade foi possível. A segunda verdade oculta: um filho fora do casamento. Poucas verdades carregam tanto peso quanto a existência de um filho fora do casamento. Quando uma mulher decide esconder isso, não é apenas por medo da reação do parceiro, mas pelo impacto que essa revelação pode causar em toda a sua estrutura de vida. Muitas vivem um dilema silencioso: confessar e arriscar perder tudo ou carregar esse segredo para sempre. A escolha, na maioria das vezes, recai sobre o silêncio. Afinal, algumas verdades, quando expostas, não permitem retorno. O peso desse segredo pode se manifestar de diferentes formas. Algumas mulheres seguem suas vidas sem nunca mencionar a existência dessa criança, enquanto outras criam desculpas para visitas inesperadas, transferências de dinheiro ou mensagens enigmáticas no celular. Esses sinais podem ser pequenos demais para levantar suspeitas, mas constantes o suficiente para causar incômodo. O homem pode sentir que há algo errado, mas não consegue identificar exatamente o que. Em muitos casos, a decisão de esconder um filho vem da certeza de que a verdade destruiria a relação. O homem pode reagir com raiva, sentir-se traído e questionar se realmente conhece a mulher ao seu lado. No entanto, há um ponto que poucos consideram. Algumas mulheres escondem esse segredo não por desonestidade, mas por proteção. Às vezes, o filho é fruto de um relacionamento abusivo, de uma história mal resolvida ou de um erro do passado que ela tenta desesperadamente deixar para trás. A revelação desse segredo, quando acontece, pode transformar completamente a dinâmica do casal. Algumas relações não resistem, pois o homem sente que perdeu a confiança que sustentava tudo. Outras, surpreendentemente, se fortalecem, não pela mentira, mas pela maneira como a verdade foi finalmente exposta. O que define o desfecho não é o segredo em si, mas a forma como ele é descoberto e recebido. A maturidade de ambos pode ser a única diferença entre um recomeço ou um fim definitivo. A terceira verdade oculta: um casamento anterior. Poucas coisas têm o potencial de mudar a dinâmica de um relacionamento como a descoberta de um casamento anterior que nunca foi mencionado. Algumas mulheres escolhem esconder esse fato por diferentes razões: medo de julgamento, traumas do passado ou simplesmente para evitar que o parceiro atual faça comparações. Para muitas, o casamento passado é visto como uma fase encerrada, algo que não precisa ser revisitado. No entanto, o silêncio pode criar uma barreira invisível, onde a confiança, um dos pilares mais importantes de qualquer relação, começa a se desgastar. O segredo começa a pesar quando surgem pistas, um nome estranho em documentos antigos, fotos guardadas no fundo de uma gaveta, uma hesitação ao falar sobre certos períodos da vida. O homem atento percebe que há buracos na narrativa, momentos que parecem vagos demais para serem apenas coincidência. Quando a verdade vem à tona, não é apenas o casamento passado que choca, mas o fato de ter sido escondido. Afinal, se algo foi omitido, o que mais pode estar sendo mantido em segredo? A revelação pode despertar sentimentos ambíguos. Alguns homens reagem com frustração ao perceberem que foram enganados sobre quem realmente estava ao seu lado. Outros enxergam isso como uma parte da vida da mulher que não interfere no presente. O problema real não está no casamento anterior em si, mas na quebra da confiança que vem com a ocultação. Para muitos, o passado não importa, mas a honestidade sim. E há uma verdade inegável: ninguém consegue esconder sua história para sempre. O passado sempre encontra um jeito de se manifestar, seja através de uma lembrança indesejada, de um conhecido em comum ou de um deslize inesperado. A questão não é se a verdade virá à tona,
Mas quando e, principalmente, qual será o preço pago quando isso acontecer? A quarta verdade oculta: problemas financeiros, dívidas acumuladas, empréstimos não pagos, cartões de crédito estourados. Muitos relacionamentos terminam não por falta de amor, mas por problemas financeiros ocultos. Algumas mulheres, ao enfrentar dificuldades financeiras, preferem esconder a gravidade da situação em vez de lidar com o peso do julgamento. Em alguns casos, manter uma vida aparentemente estável, enquanto lidam com uma bola de neve de dívidas, se torna a única opção. O parceiro pode até sentir que algo está errado, mas sem provas concretas, dificilmente percebe a extensão do problema. A descoberta, quando acontece, costuma ser um choque. Muitos homens só percebem a gravidade da situação quando o banco bloqueia a conta conjunta, quando um bem é tomado por falta de pagamento ou quando se veem responsáveis por resolver uma crise que nem sabiam que existia. O impacto vai além das finanças. A confiança é abalada. Se algo tão fundamental foi escondido, o que mais pode estar sendo omitido? O dinheiro, nesse caso, não é apenas dinheiro. Ele se torna um símbolo de transparência ou de engano. No entanto, problemas financeiros não desaparecem sozinhos. Uma mulher pode esconder dívidas, mas não pode impedir que as consequências apareçam. O estoicismo nos ensina que um homem deve estar preparado para qualquer verdade, por mais difícil que seja. Você prefere descobrir um segredo da pior forma ou ser o tipo de homem que enxerga os sinais antes que tudo desmorone? Sua percepção define seu destino. Quem entende essa dinâmica nunca é pego de surpresa. Quem não entende um dia se torna a história de alguém que foi enganado. Então pare e pense. Há algo que você já desconfiou, mas ignorou? Alguma atitude que parecia insignificante, mas que agora faz sentido? A vida sempre dá sinais. Cabe a você decidir se vai percebê-los ou continuar vivendo no escuro. A escolha é sua. A quinta verdade oculta: dúvidas sobre a paternidade dos filhos. Poucos segredos são tão pesados quanto a incerteza sobre a paternidade de um filho. Para algumas mulheres, esse é um fardo carregado em silêncio, um medo constante de que a verdade um dia venha à tona e destrua tudo o que foi construído. Em alguns casos, a dúvida nasce de uma traição nunca revelada. Em outros, de um passado conturbado que se sobrepôs ao presente. O fato é que, quando uma mulher escolhe esconder essa possibilidade, ela não está apenas protegendo a si mesma, mas tentando preservar a estabilidade da família a qualquer custo. O que muitos homens não sabem é que esse tipo de segredo nem sempre está relacionado à infidelidade. Há mulheres que engravidaram em períodos conturbados de suas vidas, em relacionamentos instáveis, e por não terem certeza sobre a paternidade, decidiram seguir em frente sem levantar suspeitas. O parceiro assume a criança como sua, sem questionar, e a vida segue. Mas o medo nunca desaparece. Cada exame médico, cada comentário sobre semelhança física, cada pergunta curiosa de um familiar, se torna um pequeno lembrete de que a verdade sempre encontra um jeito de se insinuar. O impacto de uma descoberta tardia pode ser devastador. Um simples teste de DNA pode transformar uma relação para sempre, e nem sempre por causa da biologia. Muitos homens, ao descobrirem que um filho não é seu, não sentem apenas a perda do vínculo genético, mas a sensação de terem vivido uma mentira. A dor não está apenas no que foi escondido, mas na quebra da confiança, na humilhação silenciosa de perceber que todos os anos dedicados à criança foram construídos sobre uma dúvida nunca compartilhada. No entanto, a verdade nem sempre leva ao rompimento. Há casos em que o amor e a criação pesam mais do que um exame laboratorial. O homem que criou uma criança como sua pode decidir que o vínculo vai além do sangue. Mas isso não significa que a revelação não deixe marcas. A relação nunca mais será a mesma, pois agora há um fantasma entre eles.
um segredo que deveria ter sido revelado desde o início. O estoicismo ensina que um homem deve estar preparado para qualquer verdade, por mais difícil que seja. Você prefere descobrir um segredo da pior forma ou ser o tipo de homem que enxerga os sinais antes que tudo desmorone? Sua percepção define seu destino. Quem entende essa dinâmica nunca é pego de surpresa. Quem não entende, um dia se torna a história de alguém que foi enganado. Então pare e pense. Há algo que você já desconfiou, mas ignorou? Alguma atitude que parecia insignificante, mas que agora faz sentido? A vida sempre dá sinais. Cabe a você decidir se vai percebê-los ou continuar vivendo no escuro. A escolha é sua. A sexta verdade oculta: medo de envelhecer. O tempo é implacável e muitas mulheres escondem o verdadeiro medo de envelhecer. O receio de perder a atratividade, de não serem mais desejadas ou de se tornarem invisíveis aos olhos do parceiro pode ser um fardo silencioso. Algumas compensam esse medo com procedimentos estéticos, enquanto outras evitam falar sobre o assunto. Esse segredo, muitas vezes, reflete uma insegurança profunda que pode afetar a autoestima e a relação como um todo. Imagine uma represa gigantesca contendo uma enorme quantidade de água. No início, uma pequena rachadura surge, quase imperceptível. As pessoas passam por ela sem dar muita atenção, ignorando seu perigo iminente. Mas à medida que o tempo passa, essa fissura cresce, alimentada pela pressão constante. O que poderia ter sido consertado com um simples reparo, agora se torna uma ameaça incontrolável. E então, em um instante inesperado, a represa cede. O impacto é devastador. O que antes era apenas uma pequena falha se transforma em uma onda destruidora que arrasta tudo em seu caminho. Assim é a verdade reprimida. Quanto mais tempo a mentira é sustentada, maior será a força com que a realidade se impõe quando finalmente vier à tona. O tempo não perdoa as mentiras. Cada dia que passa sem que a verdade seja revelada, adiciona uma nova camada de complexidade e dor ao inevitável momento da descoberta. As pessoas envolvidas começam a construir suas vidas sobre uma base frágil, sem perceber que estão caminhando sobre um campo minado. O impacto emocional de uma verdade reprimida por anos pode ser avassalador. O choque de descobrir que se viveu uma ilusão pode abalar a identidade, a confiança e a própria percepção da realidade. Além do impacto psicológico, há também o peso relacional. Uma mentira sustentada por muito tempo não destrói apenas a credibilidade de quem a contou, mas corrói a confiança daqueles que acreditaram nela. Quando a verdade finalmente aparece, não é apenas a revelação em si que causa estrago, mas o entendimento de que todo o passado estava contaminado por uma ilusão. As pessoas não sofrem apenas pela verdade em si, mas pela quebra daquilo que julgavam sólido. Isso gera ressentimento, dor e, muitas vezes, feridas que jamais cicatrizam completamente. E aqui está a grande questão. Se a verdade é inevitável, por que adiar o inevitável? Quanto mais tempo se leva para enfrentá-la, mais doloroso será o momento em que ela emergir. A diferença entre uma verdade revelada cedo e uma verdade reprimida por anos está no estrago que ela causará. Uma ferida tratada no início pode cicatrizar, mas uma ferida ignorada se torna uma infecção, um problema muito maior e mais difícil de curar. Assim, esconder a verdade não é evitar o sofrimento, mas sim adiá-lo, multiplicá-lo e torná-lo muito mais destrutivo. Se esse conhecimento fez sentido para você, inscreva-se no canal Sábio Mentor e ative as notificações. Aqui, você aprende o que ninguém te conta sobre relacionamentos, e o que vem a seguir pode mudar sua visão para sempre. Até o próximo vídeo.